Oi, turma, tudo bem com vocês? Olha, já passou uma semana, passa rápido, né? Pois é. Vocês se lembram de qual foi o nosso assunto? Então, vamos dar uma lembradinha rapidíssima, porque assim, a gente, depois da citação gráfica, entrou lá em morfossintaxe, que foi quando a gente avaliou o papel das palavras dentro das orações, né? Como que elas vão funcionando. Eu dei para vocês os conceitos básicos e a gente foi lembrando o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é um substantivo. Fomos vendo as preposições. Lembrei vocês que no material de apoio, vocês têm assim um resuminho de cada classe de palavra para ajudar o estudo em casa, porque eu sempre falo e reforço. Só assistir aula não resolve. Para fazer prova de concurso, você precisa estudar muito, certo? E precisa estudar bastante. Português precisa estudar mesmo, não é isso? Então, antes que eu me esqueça, no dever de casa, no primeiro, dever de casa número 1, nós temos um errinho de gabarito. Eu já pedi para arrumar, não sei se foi acertado ou não ainda, mas de qualquer maneira a questão 2, que eu corrigi em aula. Então, como a gente corrigiu em aula, eu fiquei bem tranquila, porque a gente corrigiu e vimos que o item estava certo e ele foi como errado, certo? Isso acontece às vezes, e aí mesmo que eu repasse, às vezes ele passa, mas mesmo assim eu dou uma repassada depois de novo, então vocês fiquem tranquilos, tá certo? E aí é o seguinte, nós estávamos bem no finalzinho dessa parte de morfossintaxe. Então, primeiro, eu lembrei vocês das classes de palavras, como eu falei agora, substantivo, adjetivo, preposição, como eles funcionam na frase, de que raciocínio vocês mais precisam. E a gente já entrou no reconhecimento das orações dentro do período composto. Também uma visão básica ainda. Mas dessa base não passa muito não, né? Não passa muito. Como foi bem no finalzinho da aula, eu já havia dado bastante informação, eu vou retomar daquilo que eu expliquei, eu vou repetir aquela explicação última que eu dei, não é? Que era sobre as orações, no slide 16. Que aí, o que acontece? A gente vai lembrar lá do pronome relativo, conjunção integrante, a diferença. Então, para quem já anotou, né, já tem esse material, fica tranquilo que é até bom, eu vou revisar, vale a pena ver de novo mesmo, eu vou precisar disso com vocês mesmo depois, e a gente ainda hoje vai entrar em concordância nominal e concordância verbal. Eu pus nesta ordem o assunto, a matéria, porque como a gente acabou de ver relações entre as palavras, quais palavras que se flexionam, né, no feminino, no masculino, singular, plural e especialmente, então fica mais fácil a gente já olhar a concordância, tá certo? E já vou dar um alerta. Sobre concordância, eu mandei um material de aula, então o roteiro de aula está com vocês, que são essas teorias que eu vou pondo aqui na lousa para vocês. Então o que está no meu slide está no material de vocês, certo? Só que para concordância, como essa matéria é muito densa, né, nós ficaríamos 42 horas só falando de concordância, então eu fiz assim. Eu dei para vocês aquilo que realmente cai em prova em massa, o que cai bastante mesmo, que são os raciocínios mais difíceis, certo? Isso daí eu vou ver um a um com vocês. Depois, eu mandei junto um material de apoio teórico. Não está no mesmo arquivo, são arquivos diferentes, então já estou orientando vocês. Como são arquivos diferentes, já estou avisando. Um é de roteiro de aula, que é igual a esse, que vão as frases com algumas lacunas, algumas partes em branco, porque daí com a aula eu vou explicando e a gente vai resolvendo os tópicos. E depois tem um outro arquivo, que é apoio material teórico mesmo, que eu fiz um resumo de concordância nominal, um resumo de concordância verbal em tabelas, para ficar mais prático de vocês visualizarem e identificarem, e ainda uma bateria de exercícios de diversas bancas, porque assim, por mais que nós sejamos focados na área fiscal, a parte de português é assim, quanto mais você treina, melhor para você assimilar e depois fazer qualquer tipo de questão. E aí em seguida tem o gabarito, então aquilo lá é para diversão pessoal, certo? Esse daqui, esse roteiro de aula que eu faço com vocês, esse a gente corrige, e ainda tem um dever de casa, que é todinho de concordância, que é o dever de casa 2, certo? O dever de casa 2 só tem concordância. Combinado isso? Então vamos à aula. Olha lá, vai aparecer para vocês aí na lousa, na tela, aquele slide em que havia duas orações, aliás, duas frases, certo? Duas frases, e eu já havia explicado para vocês assim, ó. Eu dei o conceito de oração subordinada, dei o conceito de oração coordenada. Agora, o que eu fiz na sequência? E vou rever. Como é que a gente reconhece cada uma delas? Então, eu fiz assim, ó. Espero que você realize suas tarefas.
Então, vocês têm que localizar o verbo. Estão lembrados disso? Temos de localizar o verbo, tá? Olha lá, localizamos os verbos. Então, a gente tem o espero e o realize. São dois verbos bem distantes um do outro, então fica fácil. Temos dois verbos aqui. É só achar a palavrinha fronteira aí. A palavrinha fronteira que eu falo é esse que uniu as duas orações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Eu espero de um lado, que você realize suas tarefas de outro, ok? Então, são duas orações distintas. E aí, a gente tem que reconhecer a função desse que. Até o dia que vocês ficarem bem ninja nisso aqui, e não precisar fazer tudo isso que eu estou fazendo, só de olhar já saber. Então, esse aqui, ó. Esse aqui, a primeira coisa que eu fiz com vocês foi o seguinte. Como a gente encontrou um que? Então, a gente pega toda essa oração e troca pelo isso. Ó, foi assim que nós fizemos. E aí, eu falei para vocês, leiam aqui, ó. Espero, completa, isso. Espero isso. Daria uma frase completa, não é o sentido, se ela está completa ou não. Eu, sujeito, espero o quê? Isso. Então, eu espero isso. Dê uma frase completa. Quando isso acontecer, toda vez que você pegar a oração toda e substituí-la pelo isso, certo? E vocês vão começar com o que, fazendo esse raciocínio especialmente com o que e com o se. Depois viram outras palavrinhas, não se incomodem com isso. Essas duas são as mais importantes, especialmente o que? Esse que em prova é a menina dos olhos, tá certo? Então tem que saber trabalhar bastante com ele. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem lá, espero isso, deu certo. Se você pôde trocar toda essa oração pelo isso, é porque essa oração é subordinada, substantiva. Estão lembrados? Isso, aí a gente marcou essa como oração principal. Por quê? Porque se esta oração é subordinada, com certeza há uma principal. Se essa principal você não encontrar no texto, é porque está errado, certo? Não existe oração subordinada sem oração principal. Combinado isso? Ok. E aí o que acontece é o seguinte, esse que é um CSI. Lembram-se de que eu falei isso? Conjunção subordinativa e integrante. Isso está escrito aí para vocês logo acima no material de vocês, que é o CSI que nós brincamos aí na outra aula. Muito bem. Aí a gente comparou com a frase de baixo. Na frase de baixo a gente tem assim, ó, serão colhidas, temos uma locução aí, e estão, certo? Então a gente tem, quando é locução verbal, é porque você encontra dois verbos ou mais que juntos dão uma ideia só. Então a gente tem a locução verbal. Nós também vimos isso na outra aula. E aqui o verbo. E esse que é a nossa fronteirinha aí, certo? Então, serão colhidas as frutas de uma oração, que estão maduras a outra. Aí eu fiz assim para vocês. Serão colhidas as frutas isso. Ih, aí ficou esquisito. Então, quer dizer que não deu certo. Aí nós vamos para uma outra tentativa. Vamos pegar esse aqui, olhar o que veio antes, que é as frutas, aqui, ó. Que é um termo feminino e plural. E aí a gente troca esse que por as quais. Também, ó, no feminino e no plural. Estão se lembrando? Então, isso aqui está lá no nosso raciocínio. E aí, o que aconteceu? Ó, o que aconteceu é que vai dar certo, porque a gente fez. Serão colhidas as frutas, as quais estão maduras. Ótimo. Se deu certo, é porque esse que é um pronome relativo. E se nós temos o pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva, certo? Então, a gente está diferenciando já a substantiva da adjetiva. Aquela que a gente substitui pelo isso tem valor de substantivo, e esta daqui, em que aparece o pronome relativo, por isso que ela é a única que tem pronome, porque vai trabalhar em função do nome, no caso aqui as frutas, já que a informação estão maduras é sobre as frutas, é uma oração adjetiva. Ah lá, dá uma característica das frutas, as frutas maduras, certo? Então essa daqui seria a oração principal. Entendido isso, lembramos, recordamos, que eu acho que é o seguinte, esse raciocínio é tão importante que eu resolvi revisar. Porque eu sei que quando chegar ao final da aula, vocês estão cansados, e aí vocês acabam não fixando direito o que eu falei, certo? Isso aqui eu preciso que vocês fixem bem. Então, lá no outro a gente tem assim, hoje ele realizou, verbo, suas tarefas e organizou, outro verbo, sua agenda. Muito bem.
Esse E fez a relação entre elas, então vamos dividir. Aí é o que eu falei. Se a gente já sabe, como a gente já havia falado do E na outra aula, e a gente já sabe que esse E é uma conjunção coordenativa, porque está lá na tabelinha das conjunções coordenativas, então ficou fácil. A gente já sabe que essa oração aqui é uma oração coordenada, certo? Uma oração coordenada. E aí, a oração coordenada, como são independentes aqui, não vai encontrar uma outra principal, ela vai encontrar outra oração coordenada, certo? Esta primeira não apresentou conjunção, e conjunção é sinônimo de síndeto, então ela ficou sem síndeto, a primeira, por isso que ela é chamada assindética. Está lá, a gente colocou assindética. Esta segunda, que tem o Ezinho aí, como ela apresentou o síndeto, a conjunção, ela vai ser chamada sindética. Ok? Tá aí. Oração coordenada sindética. Como esse E dá a ideia de soma, porque ele realizou e organizou sua agenda, a gente classifica como aditiva, mas o importante é você saber que deu essa relação de soma, que é o sentido que é mais importante aqui para fazer prova do que a classificação aditiva em si, certo? É importante entender que esse E somou. Muito bem. Aí nós temos, ele saiu quando lhe pediram. Saiu o verbo, pediram outro verbo, certo? E este quando aqui é a palavrinha que relacionou as duas orações. Bom, muito bem. Então a gente tem esse quando, como a gente lembra na outra aula, uma conjunção subordinativa. Nós já havíamos visto isso, certo? Porque o quando aqui estabelece uma relação de tempo. Ele saiu em que momento? Quando lhe pediram, não é isso? Muito bem. Então, se a gente tem relação de tempo, é coisa de fofoqueiro, vocês estão lembrados? E se é coisa de fofoqueiro, ótimo, a gente tem oração subordinada adverbial. Então, olha lá, essa aqui agora tem valor de advérbio. Eu não falei para vocês? De tudo gira em torno do substantivo, do adjetivo e do advérbio. E ainda a gente pode chamar temporal, porque essa é a relação de sentido estabelecida pela conjunção, tá certo? Claro que se a gente achou uma oração subordinada, então nós também temos uma oração principal. Lembrados esses conceitos, reforçados esses conceitos, agora a gente vai aprofundar um pouquinho, certo? Vamos lá, posso ir, né? Porque eu já havia colocado tudo isso na aula passada, tá certo? Bom, muito bem. Então, olha lá o que a gente vai fazer para aprofundar. Nós vamos ver que essas orações podem se apresentar sem conjunção ou sem pronome relativo. Isso está escrito aí no material de vocês, certo? Quando a oração não apresenta, quando ela não apresenta conjunção ou quando ela não apresenta pronome relativo, você vai ter que descobrir que tipo de oração que é por sua conta e risco. É assim mesmo, tá certo? Você vai ter que descobrir. E aí, veja, ela não apresenta conjunção, não apresenta pronome relativo e os verbos ficarão em forma nominal, certo? Então, olha lá, sem conjunção, como eu falei, isso está no material, ou sem pronome relativo, e o verbo não fica conjugado em presente, passado, futuro, nada. Ele vai ficar em forma nominal, que na outra aula eu lembrei vocês que são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Pronto. Essas são as três formas nominais que eu falei para vocês o seguinte, que se chamam formas nominais porque podem exercer função de quê? Vamos lembrar. De adjetivo, de substantivo, como também de advérbio. É isso, tá? Então, relembrado não, né? Agora, sabendo disso que eu falei sobre orações que são chamadas reduzidas, vamos ver o exemplo que eu coloquei aí. Eu pus assim no primeiro. Ele não precisa de microfone para que o ouçam. Então, vão prestando atenção. Quem apareceu aqui? O que não apareceu? Então, esse que com esse para que, olha aí, fizeram uma dupla que indica a ideia de finalidade. Olha só, ele não precisa de microfone. Com que finalidade ele precisa de um microfone?
para que fosse ouvido pelas pessoas, não é? Estou aqui interpretando, tá certo? Então, o que a gente tem aqui, veja bem, se aparece o que, você pode ter certeza. Isso é uma locução de conjunção. Locução conjuntiva, como vocês quiserem. Eu vou chamar de conjunção para ficar mais fácil. Esse conjunto tem valor de conjunção, certo? E o verbo, como vocês podem notar aqui, olha, ele está conjugado, certo? Olha lá, verbo conjugado. O verbo está conjugado. Porque se aparece a conjunção, o verbo tem de ficar obrigatoriamente conjugado daquela oração de finalidade, né? Não pode ficar diferente. Então, o que acontece, ó? Já vai gravando comigo? Oração que dá a ideia de finalidade é uma oração final. E ela, então, tem o valor do advérbio, porque finalidade expressa a ideia de circunstância. Então, essa oração que eu sublinhei aí é uma oração subordinada a adverbial final. Como ela apresentou conjunção e o verbo estava conjugado, então ela é adverbial final desenvolvida. Tudo bem? Agora, olha o que vai acontecer. Vou fazer uma mágica gramatical. Vou fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero usar menos palavras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o que daqui. Eu vou tirar esse que daí e vou simplificar. Isso neste caso, certo? Eu vou tirar esse que e vou simplificar o raciocínio. Olha lá. Ele não precisa de microfone para o ouvirem. Para o ouvirem. Olha, só apareceu o para. Para sozinho não é conjunção. Para quem não se lembra, o para sozinho é uma preposição, certo? É uma preposição. Bom, muito bem. Se essa preposição aí é preposição mesmo, ou se não aparecesse preposição alguma, porque vocês vão ver que algumas orações reduzidas terão preposição, outras não terão preposição, nem conjunção, nem pronome relativo. Então, a preposição pode aparecer na oração reduzida, pode, certo? Então, como aqui a gente tem preposição, nós também temos de ter certeza que este verbo aqui está no infinitivo. Aí alguém deve estar se perguntando assim: professora, como que esse verbo está no infinitivo se é ouvirem com esse M no final? É porque o infinitivo, nós vamos ver isso na parte de verbos, tá? Porque no finalzinho do curso eu vou dar aula de verbos para vocês e a gente reafirma isso aqui. Mas é bom já ir percebendo que você diferencia essa estrutura aqui de outra qualquer na frase. É a frase que faz a diferença, não é só o verbo isolado, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o infinitivo, ele pode ser assim, ó, falar. E o verbo está no infinitivo. Está aqui. Agora, se a gente vai para a frase e diz assim, ó, como apareceu esse para aí, vou aproveitá-lo, tá? Para eu falar. Para tu falares. Para ele falar, para nós, vamos aproveitar aqui, para nós falarmos, certo? E para eles falarem. Pronto, agora não existe mais a dúvida. Esse infinitivo aqui é chamado de infinitivo impessoal. E este infinitivo todo aqui que eu conjuguei, todo ele aqui, certo? Olha lá, vou fazer assim. Todo ele é infinitivo pessoal, certo? Então, por que chamado pessoal? Porque esse infinitivo dos exemplos aqui para baixo, eles têm sujeito. Olha lá, eles têm sujeito, certo? Para eu falar, para tu falares, para ele falar, para nós falarmos. Então, esse pedacinho final que aparece aqui é para indicar o sujeito dele, certo? Só não aparece aqui na primeira pessoa e na terceira. Para eu falar, para ele falar. Só, certo? Agora, o verbo sozinho, assim, por si só, é chamado impessoal, porque aí ele não vai ter sujeito mesmo, certo? Ah lá, tá no infinitivo impessoal. Tudo bem? Então, veja bem, a gente só consegue reconhecer que este verbo aqui está no infinitivo da frase, do exemplo que eu dei, porque aqui existe uma preposição. É assim que a gente faz a diferença. Tudo bem? Então, veja bem. Apareceu para a preposição, o verbo não está conjugado, está no infinitivo. Então, o que a gente sabe sobre isso aí? Vejam que o sentido do período não mudou. Quando eu digo ele não precisa de microfone para que o ouçam, é a mesma coisa que dizer ele não precisa de microfone para ouvirem. O sentido é exatamente o mesmo.
É o que a gente chama, para quem não se lembra, de paráfrase. Isso é uma forma de paráfrase. O que é uma paráfrase? Ficou ruim aqui, vou reescrever aqui em cima. Olha lá, é uma paráfrase. Paráfrase ocorre quando a gente reescreve o texto de forma diferente, com palavras diferentes ou com estrutura diferente, mas o sentido se mantém. Tá vendo? Então o sentido é igualzinho, só que eu mudei a estrutura aqui. Se a gente muda a estrutura, muda o vocabulário, mas mantém o sentido, quer dizer que é similar. Então o que acontece aqui, ó? Ele não precisa de microfone, continua sendo uma oração principal e para o ouvirem passa a ser uma oração subordinada, adverbial final. Só que agora reduzida, tá aí ó, reduzida de infinitivo. Reduzida, vocês entenderam por quê? Porque ela ficou menor. Não apareceu o quê? Neste caso, só ficou a preposição. E o verbo fica em forma simples, vamos dizer, uma forma mais simples do que o conjugado. No caso aqui, ele ficou no infinitivo. Entendido? É isso. Então vamos treinar, porque nós vamos fazer mais exemplos para vocês irem crescendo em cima disso. Deu para anotar, né? Espero que tenha dado, porque eu fiquei bastante tempo ali esperando. Ó, então a gente tem aqui, parece que ele entende tudo isso. Vamos fazer. Então, viram que eu já sublinhei algumas orações para ficar mais fácil. Já deixei tudo sublinhadinho. Agora o que interessa é a gente avaliar esse que apareceu. Olha, do jeito como foi redigida essa frase, a gente tem aqui as duas orações, como eu falei, já sublinhei uma delas e existe esse que. Então a gente continua fazendo aquele raciocínio que eu fiz bem no início desta aula. Parece isso, ou isso parece, dá na mesma? Olha o que eu fiz, peguei toda esta oração aqui e troquei pelo isso. Troquei tudo pelo isso. Parece isso. Se você achar que essa ordem não ficou boa, não tem importância. Você pode escrever, pensar. Isso parece. Ótimo. Tá lá no seu raciocínio, tá vendo? Então, o que acontece? Deu certo fazer essa troca. Então, o que a gente já sabe mesmo, hein? É chamado oral. Vamos lá. Esta oração aqui é uma oração subordinada ao que mesmo? Se eu posso trocar pelo isso e dar certo, subordinada com certeza. Agora, de que tipo? Tem valor de substantivo, de adjetivo e de advérbio? Substantiva. Certo? Já sei isso. A outra classificação a gente faz depois. Certo? É uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Então, ela é substantiva, já sei que esse que é um CSI. Tá? E aí eu tenho uma estrutura completa. Nós vemos aí uma estrutura completa. Muito bem, vai lá para de baixo. Parece entender tudo isso. Por acaso o sentido mudou? Parece? Então veja bem, parece que mudou ou está tudo igual? Está igual. Se você pensar assim, ai professora, parece entender tudo isso. Se eu estou me referindo a alguém, é porque parece que ele entende. Certo? É assim que você tem que fazer. Se você tivesse que fazer um raciocínio contrário, vamos supor que numa questão de prova houvesse lá, parece entender tudo isso, é equivalente a parece que ele entende tudo isso? Ou era uma oração reduzida? Bastaria você colocar um que aí no meio para ver se funciona, porque o que é a alma do negócio. Quando não é o que, outras coisas vão aparecendo por conta do sentido. Então veja bem, você tem que fazer o mesmo raciocínio. Ou seja, vai lá na oração e troca. Parece isso. Ah, parece isso, ou seja, isso parece. Então, nós voltamos ao mesmo raciocínio. Oração subordinada substantiva. Tá certo? É. E aí, o parecer aqui fica na oração principal. Eu esqueci de marcar lá em cima, mas é. Então, qual que é a diferença? Essa primeira oração subordinada substantiva, como ela apresentou conjunção, que é o CSI, apresentou o verbo conjugado, ele entende, está no presente, ó, eu entendo, tu entendes, ele entende. Então ela é uma oração desenvolvida. Muito bem. Agora aí a outra, hein? Parece entender tudo isso, é isso mesmo. Isso parece isso, não tem importância, você vai se acostumando com o raciocínio. Veja bem, também oração subordinada substantiva, mas acontece que a conjunção não apareceu. A conjunção não apareceu e vejam aí, ó.
Aqui ela ficou sem conjunção. E uma coisa importante de vocês visualizarem, o que é? Esse verbo aqui está no infinitivo. Bom, muito bem. Se a oração está sem conjunção, o verbo no infinitivo, e a gente já entendeu que ela é uma subordinada substantiva, a gente entendeu outra coisa, que ela é reduzida de infinitivo. Prontinho. É isso. Olha que facinho. É facinho, gente. É só uma questão de treino, viu? É só treino. Vamos treinar, porque faz parte. Vocês sabem que eu não coloquei na bibliografia, mas existe um livro chamado Gramática em 44 Lições, da editora Ática. Ele não é novo, não. Já está aí no mercado faz tempo, talvez até vocês já conheçam. Esse livro é muito bom. Gramática em 44 lições, para quem tem bastante dificuldade em português, né? Porque por mais que a gente explique aqui, que a gente faça o esqueminha, simplifique tudo, ainda tem a pessoa que tem dúvida. Normal, gente, normal, cada um com a sua aptidão, né? Então aquele que tem bastante dúvida, que entendeu aqui, mas chega na hora de fazer sozinho, tem mais dificuldade, a diferença é o exercício. Porque eu vejo que muita gente estuda português de maneira errada, que é ficar lendo muita teoria. Enquanto você está lendo muita teoria, o outro está lá fazendo exercício e ganhando um tempo na sua frente. Olha, eu criando uma revanche aqui, né? Mas não é, eu quero mostrar que fazer exercício em português é a melhor forma de estudo. Essa é a melhor forma de estudo, certo? Como nós estamos fazendo um curso voltado para concurso, eu acabo colocando para vocês questões de prova mesmo. Mas eu estou alertando aquele que tem bastante dificuldade. Pega bastante exercício para fazer. Este livro que eu falei, Gramática em 44 Lições, da editora Ática, você pode comprar até em sebo. Pode não ter as atualizações do acordo, mas o resto de português, gente, tá tudo lá. Então, para você treinar pelo menos o básico, porque ele dá um resuminho de teoria e depois põe um monte de exercício para você fazer, certo? E assim, se você não tiver o gabarito, você pode pedir para a editora. Eu não tenho o gabarito deste livro. Quando eu tenho, eu aviso vocês. Por exemplo, do Hernani Terra, que foi um livro que eu recomendei na bibliografia, que está lá no site para vocês. Se vocês quiserem comprá-lo, né? Depois, se quiser me pedir, o gabarito pode pedir. Só que assim, a própria editora oferece. Às vezes, olha, teve um aluno meu essa semana que ele comprou um e ele achou o gabarito no próprio sebo. O sebo já estava pronto. Lá, olha, eu tenho o livro e tenho o gabarito. Porque, veja bem, esse livro é bastante procurado, né? Então, quando não tem o gabarito, as pessoas pedem, né? Mas a própria editora fornece, gente. Quando vocês comprarem, né? Se vocês vierem a comprar, aquele que for comprar, já pede no lugar onde você comprou, né? Se ele tem uma referência de como que você pode adquirir os gabaritos desses livros. De qualquer livro, eu diria, né? Não precisa ser só de português. Mas todos que vocês querem comprar. É fazer exercício. Tem que fazer muito exercício. Combinado? Então, vamos caminhar. A gente viu o primeiro exemplo de orações subordinadas substantivas nas orações reduzidas, não é isso? Dei um exemplo de oração desenvolvida e fiz um paralelo com a reduzida aí de infinitivo. Vamos para frente? Vamos caminhar? Vamos? Que o tempo está passando. Olha lá. Pronto. Agora a gente tem mais uma dupla aqui. Mais uma dupla. Vocês fiquem atentos aí que a gente não vai ver oração reduzida só hoje, tá? Sobre a oração reduzida eu falo hoje, falo na aula de verbos, porque eu falei que lá no final do curso a gente faz um aprofundamento. Aí eu retomo algumas coisas importantes. Mas é super importante que vocês façam agora o exercício. Então vai lá. Na porta havia um cartaz que comunicava a falência. Dá pra gente trocar toda esta oração pelo isso? Olha lá. Na porta havia um cartaz, isso. Dá pra fazer essa troca pelo isso? Ficou ruim, não ficou? Na porta havia um cartaz, isso. Olha como não dá certo. Isso aqui não funcionou. Se esse nosso raciocínio não funcionou, você vai para o segundo. Que é este que... Lembram-se como é que a gente faz? Vou até dividir já, ó. Comunicava um verbo, havia outro verbo. Olha, faz favor de depois não ficar perguntando para mim, como é que eu divido a oração? É o verbo. Quando aparece um conectivo, como eu falo, né, que é qualquer um deles, você já sabe que ele serve de fronteira, então ele vai ajudar bastante, certo? Até por isso tem concordância na sequência, que a gente treina mais isso também juntos. Ó,
Então, eu vou aqui atrás, vejo lá o cartaz, que é masculino e singular, MS masculino singular, para quem perdeu o que eu falei. MS masculino singular. Porque agora eu pego esse que e troco pela versão dele, masculina singular, lá no meu raciocínio. Como é que a gente faz mesmo? É o pronome relativo o qual que vem acompanhado do artigo. Então eu ponho o o lá na frente para ficar no masculino singular. Não fica grudadinho não, hein? Você diminui para minha caneta aí? A borracha, aliás. Que ela tá, ó, tá gigante, ela apaga tudo. Isso, vê se você consegue. Ela ficou nervosinha. Bom, trocamos pelo qual. Pronto, trocamos pelo qual. Deixa eu fazer aqui de novo. É que se eu deixo grudadinho, aí vocês pensam que tem que ficar assim e não tem. Pronto, o qual. Então, na porta havia um cartaz, o qual comunicava a falência. Perceberam? Então, se a gente já tem essa troca possível e funcionou no período, é porque este que é um pronome relativo. Então, vamos lá, quem lembra? Se apareceu o pronome relativo, que tipo de oração que a gente tem aí embaixo? Oração subordinada adjetiva. Certo? É isso. Depois a gente põe uma outra classificação, que ela ainda tem mais uma. Mas é importante saber essa, né? Se não sabe essa, que dirá saber o resto? Então tem que saber direitinho essa. Então a gente tem uma oração adjetiva e se ela é subordinada, é porque esta daqui é a principal. Ok? Ótimo. Então vamos comparar com a de baixo agora. Na porta havia um cartaz comunicando falência. Vejam, comunicando verbo, havia verbo. Então, se estão os dois verbos aí bem distantes um do outro, com certeza nós temos duas orações. Então, na porta havia um cartaz. Olha lá, já deu a informação, né? Já deu. Agora vem outra, comunicando falência. Então, veja só, de qualquer maneira, esse verbo aqui não se refere a cartaz? Não é ele que estava comunicando a falência? Você percebe a relação com cartaz, que por sinal é um substantivo, é um nome. Então, você já vê que a relação é com o nome, que é o cartaz que está comunicando falência. O sentido destas duas é o mesmo, reparem aí. Na porta havia um cartaz que comunicava falência, na porta havia um cartaz comunicando falência. É a mesma coisa. Então, ótimo. A gente já sabe, então, que esta oração é uma oração de que tipo mesmo? Subordinada adjetiva. Vamos fazer as diferenças agora. Quais são as diferenças? Olha lá, aqui não tem o pronome relativo? E aqui? Ó, sem pronome relativo. E o verbo, hein, gente? Como é que ele ficou? Ó. Verbo no gerúndio. Ou seja, em forma nominal. Entendido? Então, veja só. Manteve o sentido e ela ficou menor, porque ela perdeu o conectivo e o verbo está em forma nominal, não está conjugado. Muito bem, então o que nós temos aqui de diferença, porque a oração continua sendo subordinada adjetiva nos dois casos, certo? Continua, então a gente continua com oração principal aí também. O que fica diferente é que esta oração é reduzida de gerúndio, certo? E a primeira aqui é uma oração desenvolvida. Pronto, tá aí, tá aí. Muito bem. Então, marquem direitinho aquilo que vocês precisam, porque o raciocínio é o mesmo que eu fiz aí no começo da aula, tá certo? Aí, pronto. Já deu? Oração reduzida, oração desenvolvida, o sentido é o mesmo, as duas são adjetivas. Ótimo, então vamos para a próxima. Está aí. Porque estava doente, foi ao médico. Então, presta bem atenção que eu vou explicar agora. É um dos raciocínios que mais aparecem em prova. Apareceu um porquê à sua frente, não apareceu? Esse porquê está nesta oração que eu sublinhei, está até sublinhadinho aí, certo? Existe um verbo aqui, existe outro verbo aqui, existe inclusive uma vírgula que separa as duas orações aí, o que vai facilitar bastante.
A gente já viu o limite aqui, não porque toda vírgula vai separar as orações, mas vejam que esta daqui em especial, separou um verbo para um lado e o outro para lá. Porque estava doente, ele estava doente. Já deu uma oração. Ele foi ao médico, é a outra, ok? Ele tá bem fácil de perceber, tá? Bom, aí o que acontece? Você viu um porquê? Você já tem que pensar no seguinte. Esta oração aqui tem o fato de alguém estar doente, não é isso? E o fato de alguém estar doente, vou até marcar de azulzinho para vocês, para ficar diferente, ó. O fato de alguém estar doente, pensem comigo por lógica, é motivo. Onde está o porquê? Nessa oração, onde está o porquê? Então, o raciocínio vai lá. É motivo para a pessoa ir ao médico? Vejam aí se é um motivo para a pessoa ir ao médico. É ou não é um motivo? Por lógica. Não é que toda vez que você está doente você vai ao médico, mas por lógica, quem está quem está doente tem motivo para ir ao médico, não tem? Tem. Então, se isso faz sentido, veja bem, se o fato de estar doente gera este outro fato aqui, ir ao médico, então o que nós temos aqui é uma ideia de causa, certo? O período foi marcado por uma relação de causa. Não vale você falar que é consequência aí, ainda que, no sentido, como a gente fala semanticamente, este outro fato aqui seja realmente uma consequência. Mas isso aqui vai ficar lá para o seu raciocínio só. Porque este porquê que está aí marca essa relação de causa. Então, eu vou repetir. O período está marcado com uma relação de causa. O autor quis dar a causa, certo? É aí que você vai enxergar, do jeito que eu fiz aqui. Onde estava o conectivo. Então, estar doente é motivo para ir ao médico, é a causa. Causa, gente. Causa em gramática é visto como circunstância. Se tem essa relação com circunstância, então que tipo de oração que a gente tem aqui? Não falei que era chamada oral? Oração subordinada adverbial, certo? De causa ou causal, tanto vai fazer. É isso. E é claro que essa daqui vai ser a oração principal, já que essa é subordinada. Tá certo? É assim que a gente entende o motivo, a causa e a consequência. Fechou? Muito bem, aqui apareceu conjunção e aqui o verbo está conjugado, ó. O porquê é conjunção e o estava é um verbo conjugado. Tô deixando tudo marcadinho aí, que depois vocês pegam a lousa. A gente pode atrasar a lousa de vez em quando. Pode atrasar de vez em quando, mas eu garanto para vocês que eles sempre colocam. Às vezes dá algum problema técnico e tal, mas ela vai para vocês no site, certo? Então, fiquem seguros de que ela vai. Porque eu tô falando isso porque hoje algumas pessoas me pediram para pôr a lousa 2 que ela ainda não havia aparecido no site. Eu já fiz a cobrança, certo? Mas nunca teve o problema de não ir, definitivamente, entenderam? Então, vamos lá. Então, a gente tem oração subordinada adverbial de causa. Como apareceu a conjunção e o verbo está conjugado, então esta oração é uma oração desenvolvida. Ó, tá aí. Certo? É isso. Agora vai para de baixo, ó. Por estar doente, foi ao médico. Então é assim, eu acho que a gente não precisa repetir. Será que precisa? Ó, nós temos o verbo aqui e verbo aqui. É isso que eu falo que não precisaria de fato repetir, mas eu vou mostrar. Certo? Tem os dois verbinhos, dividir o período. A conjunção porque não apareceu mais. Vejam que o que saiu. Olha o que saiu. Vocês estão vendo que esse que só fica grudadinho com o por, né? Que esse por aqui embaixo é também uma preposição. Eu já vou avisar. Essas orações reduzidas que eu estou mostrando para vocês, todas que eu uso de exemplo, com preposição por, para, sem preposição, são as que mais aparecem em prova. Se você não conseguir reconhecer todas elas, olha, gente, o que nós fazemos aqui é o que cai em prova. Então, no mínimo, se você memorizar as que eu passei, já está de ótimo tamanho. Vocês sabiam disso? Já dá para fazer bastante coisa, já, bastante mágica. Vocês entenderam? Se no mínimo vocês conseguirem reconhecer ou memorizar o que eu estou passando aqui. Olha lá, preposição para pode indicar finalidade. A gente acabou de ver a preposição para. Tinha lá o gerúndio junto do nome. Viu que ele atuou sobre o gerúndio, então tem a relação com o nome. Esse por aqui, preposição, aí.
Então, o que acontece? Mesmo ele sendo preposição, ele não continua mostrando pra gente que estar doente é motivo para ir ao médico? Mostrou. Ah lá, voltou. Certo? Então, o que a gente tem de fato aqui, e outra vez, é que essa oração marcou essa relação de causa aqui outra vez. Certo? De causa aqui. Então, outra vez, nós temos deste lado a oração subordinada adverbial, causal ou de causa. Tudo bem? Ótimo. Só que aí assim, essa aqui com certeza é a oração principal. O que é bom lembrar é que essa daqui agora, para a gente fazer a diferença, essa daqui agora não apresentou a conjunção mais. O por, como eu falei, é a preposição e o verbo está no infinitivo, certo? Então, outra vez, o que nós temos aqui? Oração reduzida de infinitivo. Na verdade, a classificação é oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Do jeito que eu coloquei para vocês lá no slide, na parte teórica aí, certo? Com aquele exemplo para que o ouçam, para o ouvirem. Ok? Muito bem, muito bem. Então, nós aprofundamos aqui vendo essas orações reduzidas. Como eu falei, isso tudo que eu apresentei em morfossintaxe para vocês, gente, vai governar o curso. Tem que estudar bem essa parte, revejam em casa, reestudem em casa, certo? Porque eu vou mostrando, eu vou lembrá-los, é claro, né? Eu não resisto, eu tenho de lembrar. Mas é bom que vocês já tenham estudado, certo? Olha lá, vamos fazer uma questãozinha para a gente variar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer. Eu pus aí essas questões que vem aqui agora embaixo, são questões de prova que trabalham com morfossintaxe de diversas formas. Não só com a função específica da palavra, mas com as várias possibilidades de linguagem. Então, nós temos aí, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, índices de renda, emprego e mobilidade social retornaram aos mesmos patamares de antes da queda. Para vocês, pode ser que esteja um pouco mais longo o texto, coisas assim podem acontecer, mas não é porque eu passei errado para vocês, não, ou fiz errado aqui no slide, viu, gente? Eu faço isso para o slide ficar melhor para a gente resolver a questão, tá? É o que vocês têm mesmo que vocês têm que olhar. Então, na letra A, de maneira a explicitar as relações entre as ideias do primeiro período sintático, que seria o primeiro período sintático. Olha quanta palavra difícil aqui, né? Período. Vamos simplificar. Ele começa na letra maiúscula, no caso aí em segundo, e vai até o primeiro ponto de pontuação, né, o primeiro sinal de pontuação que encerrá-lo. No caso aqui nós temos o ponto final. Depois o texto continua aí, vocês têm uma continuação do texto. Então havia o texto todo e a pessoa tinha só que localizar isso aqui. Ele fala primeiro período sintático, que é para a pessoa se confundir mesmo, porque é normal a pessoa confundir período com parágrafo. Não, parágrafo são as unidades. Em cada 2 dedinhos que você coloca lá para começar o parágrafo, você tem um, né? Depois, vejam só, da letra maiúscula até o primeiro ponto que encerrar, um período simples, composto, isso daí vai depender, ok? Aí nós temos assim, subentende-se depois de patamares os termos que tinha. Então ele está dizendo que aqui havia ou haveria a possibilidade de você pensar que subentendido está esse termo aí, esses 2 termos, o que e o tinha. Então vamos ver. A gente tem que índices de renda, ó, comecei a leitura aqui, ó. Índices de renda, emprego e mobilidade social retornaram aos mesmos patamares que tinha de antes da queda. Que tinha de antes. Então vejam o que está errado aí. Isso aqui está errado. Então o que está errado? É simples. Esse de já faz essa relação. Os patamares de antes da queda. Esse de já faz a gente entender que esses patamares haviam antes da queda. Eles tinham, esses índices aí tinham esses patamares antes da queda. Então, a gente não tem o que tinha subentendido, porque o de já está aí de forma expressa, garantindo essa ideia. Olha com o que o examinador da ISAF trabalhou, a função de uma preposição, certo? Preposição é danada. Olha só que esse de fez o de, então é o ordinário. Tem 1000 possibilidades, você entendeu? Mas tudo é uma questão de contexto. Como eu falei para vocês, não adianta ficar decorando preposição. Ai, professora, já decorei todas as preposições, agora eu vou me dar bem na prova. Não, você começou.
Você começou. Memorizou as preposições, ótimas, essenciais. As essenciais tem que saber. Depois é reconhecer a função delas na frase. Você vê que ele está falando que são os patamares que ele tinha antes da queda, certo? Mas esse que tinha não fica subentendido porque o de está expresso. Então isso aqui não ficou subentendido porque o de já expressou essa ideia. Vocês entenderam? Eu espero que sim. Vamos ver o próximo item que a gente tem para avaliar aí. Então, continuando, né? Eu nem vou ler o texto aqui. Eu vou ler direto a letra C. Diz assim, ó. Como a comparação com o jogo de futebol ressalta o empate, a gente não leu o texto ainda. Ele está dizendo que existe uma comparação que ressalta o empate. Para efeito de argumentação, ou seja, para o autor conseguir nos convencer da ideia dele, é irrelevante se a expressão muitos gols for substituída por alguns gols ou poucos gols. Vamos lá. Havia um empate, eu não preciso voltar para o texto para saber isso. Veja bem, quando eu falo, nossa, aquele time fez muitos gols, é a mesma coisa que dizer aquele time fez poucos gols? Claro que não, né? Claro que não. Muitos, olha lá, vai aumentar a quantidade, poucos vai diminuir. E alguns não mostra nem se foi muito ou pouco para o autor, ou seja, perde esse efeito a que ele se refere aqui. Perde, porque se você muda o sentido, nem que seja um pouquinho só, como acontece com alguns, ainda assim o texto já não tem mais a mesma propriedade. Quando a gente escreve, a gente seleciona palavras que condizem com a nossa ideia. Se a gente já está vendo que isso aqui é antônimo, inclusive, ó, isso aqui é antônimo, certo? A gente já entende diferente. O que a questão da prova trabalhou aí? Função de pronome. Muitos, alguns e poucos aqui são pronomes indefinidos, certo? Então vejam, por isso mesmo que ele perguntou se o sentido se mantém, porque isso confunde, né? Isso confunde quando você está lendo, pode confundir pelo menos. Os pronomes indefinidos, eles dão uma determinada informação, mas ela não fica exata. Você fala, alguém bateu a porta. Alguém eu já sei que foi, mas quem especificamente eu não sei. Por isso que a gente tem aí o pronome chamado indefinido. Se eu falo muitos gols para mim são 10. Muitos gols para ele são 8. Para o outro são 7 gols. Por isso que o alguns fica pior ainda, né? Alguns gols para mim não dá nem ideia de 10, dá uma ideia de 2 gols, né? Poucos então, deve ser isso, 2 gols. Vejam que essas expressões aqui, elas acabam justamente pela indefinição marcar uma relação diferente que nós teríamos com muitos, certo? Então isso aqui está errado. Olha lá, gente, é morfossintaxe. É trabalhar a morfologia com o sentido, com a função no texto, é isso, certo? Não são questões na ESAF, eu não considero essas questões difíceis, certo? Há questões de outras bancas que são mais difíceis. Bom, aí nós temos assim na letra E. A relação de sentidos entre a fala do coordenador da pesquisa e a última oração do texto. Última oração, pessoal. A última oração, você acha o último verbo, achou a última oração, né? No caso aqui, a gente tem o foi, ó. E olha onde ela começa. Que eu mesma já marquei para vocês. O índice de mobilidade social foi um dos destaques do levantamento. Vejam que é só um verbo e uma oração bem grande. Ela começa aqui mesmo e vai até aqui. Tudo com um verbo só. Sujeito, verbo e complemento da oração. Então, ele quer dizer que aqui, né, entre o que foi dito antes e o índice aí no caso, né? Cadê? Isso. Permite iniciá-la pelo conectivo por isso. Então, ele quer que nós coloquemos aqui o conectivo por isso. Fazendo ajustes na pontuação e nas letras maiúsculas. Sim, que veja bem, há um ponto final e o O está com letra maiúscula. Para você colocar o por isso aí, o O tem que ficar minúsculo e o por isso iniciar a frase, ele ainda jogou uma vírgula. Então vocês estão vendo que pode aparecer uma vírgula aí, mas a gente comenta isso mais para o final da pontuação. Mas já para salientar que isso pode acontecer desde que o por isso esteja depois de um ponto final, de um ponto e vírgula só, certo? Já vai confirmando isso daí, para você já ir sabendo como que funciona, tá certo? Como que funciona. Bom, muito bem, então, o por isso, ele dá pra gente a seguinte semântica. Por essa razão.
Ou seja, o que vem antes é uma razão, uma afirmação, um fato. O que vem depois do por isso, né? Assim que você põe o por isso, vem uma conclusão, uma consequência, um efeito resultante do que foi dito antes. Então, toda vez que você empregar o por isso, o que vier à frente dele, o que vem à frente dele. Como eu fiz com o porquê naquele exemplo, certo? À frente dele você vai ter que ter um efeito, uma conclusão, uma consequência. No final das contas, vou até pôr assim, ó, fato ou ideia resultante, tá certo? Então, vamos ler para saber. O coordenador da pesquisa disse o seguinte: foi um empate generalizado, desigualdade, pobreza, mobilidade. Por isso, o índice de mobilidade social foi um dos destaques do levantamento. Pensa comigo, foi um empate generalizado. Foi um empate generalizado. Se é um empate, gente, ficou igual para todo lado, não foi? Desigualdade, pobreza e mobilidade. Se foi um empate, como é que a gente pode pôr um por isso e dizer que o índice de mobilidade social foi um dos destaques do levantamento? Porque se houve um empate entre os índices levantados aqui, todos eles, né? A gente não pode ser que por esse motivo, por ter havido um empate, a gente então vai ter um destaque. Isso não é ilógico? Isso é ilógico. Eu acabei de falar que houve um empate generalizado, quer dizer que esses índices ficaram iguais, certo? De modo geral. De modo geral, eles ficaram iguais. E por isso, o da mobilidade foi um destaque? Não, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Veja bem, até porque ele fala, né? Foi um dos destaques, quer dizer que houve outros destaques. Mas se antes ele disse que houve um empate, você não pode dizer que um vai acontecer em razão do outro. Então, a mobilidade social ter sido destaque não acontece em razão, não é, do que foi dito antes, que esses índices entraram no empate generalizado. Entendido? Então, não é uma relação lógica entre as partes. Tem de haver uma relação lógica, porque, afinal de contas, a gente tem um fato, uma ideia resultante da anterior, certo? Então, se houve empate, a gente pode dizer que é motivo, porque por essa razão, o que vem antes aqui seria razão, e essa parte aqui deveria ser o efeito. Então, o motivo do empate generalizado é que o índice foi um destaque? Não deu. Então, nós temos aqui um erro. Como a gente fez aquele raciocínio do estar doente é motivo para ir ao médico, eu acredito, que eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Que tenha ficado mais fácil perceber que o que está aí à frente não é resultado do que foi dito antes. Tá certo? É isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Olha lá. É para julgar os índices. Então, eu já vou direto lá embaixo. Mantém-se a coerência, ó, tô lendo aqui. Mantém-se a coerência entre os argumentos, mas provoca-se erro gramatical. Mantém a coerência, o sentido tudo bem. Coerência, quando eu falo de coerência, que o sentido ficou lógico, certo? E provoca-se erro gramatical. Deixa eu marcar aqui para vocês. Trabalha com a lógica do texto, certo? Olha lá, provoca-se erro gramatical ao usar o termo uma grande queda no plural, sem artigo indefinido, grandes quedas. Vejam lá. Houve uma grande queda da taxa de natalidade. Tá bom até aqui, porque agora já vem outro verbo, tá vendo? Então, vamos ler de novo. Ele quer que a gente troque esse que está em negrito, este termo, por grandes quedas. Se nós fizermos isso, houve grandes quedas da taxa de natalidade, vai haver erro gramatical? Não vai haver erro gramatical. Isso aqui, então, é falso. Não vai haver erro. Por quê? O verbo haver aqui tem sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer. No fim, pessoal, é tudo sentido de existir, tá? Esses outros dois eu ponho para vocês se adaptarem.
Porque no fim é tudo sentido de existir mesmo. Então é o seguinte, o verbo haver, quando tem qualquer um desses três sentidos, então quando ele tem o sentido de existir, ele se torna impessoal. E eu falei para vocês hoje o que era impessoal, né? Simplificadamente, é aquele que não aceita um sujeito, né? Não vai ter ninguém que pratique aquela ação. É isso. Então, o verbo haver aí, veja bem, por mais que você tenha pensado que ele possa ser o verbo que está sendo regido pela grande queda, não poderá ser, não poderá. Então, houve uma grande queda, houve grandes quedas. Tudo continua correto. Por isso que esse item está errado, certo? Olha lá. Deixa eu escrever aqui de novo. Sem sujeito, certo? Então, é aqui que está o problema, ó. Não se provoca erro fazendo isso. Vou repetir. Verbo haver com sentido de existir, ocorrer e acontecer fica impessoal, sem sujeito. Portanto, sempre que houver esse sentido, ele vai ficar em terceira pessoa do singular. Sempre. Vocês estão vendo que eu estou me apropriando dessas questões também para passar umas informações que depois elas vão se repetir, mas que são de extrema importância de vocês gravarem, né? Não todas as questões, mas algumas. Esta, por exemplo, é uma informação que você tem que guardar mesmo, porque cai muito em prova o verbo haver com sentido de existir. Ele cai bastante e as pessoas costumam errar. Então, não é o caso de vocês, certo? Não vai acontecer.